Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês podem ver, sim, eu estou com a mesma roupa dos últimos vídeos. É porque a gente está dando continuidade, estou gravando tudo no mesmo dia, tá? Nesse novo modelo, como eu falei, né? Justamente ajustar o meu tempo. Então, eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, e hoje a gente vai trocar uma ideia aí um pouco sobre a questão daquela série de vídeos sobre a ditadura militar, e vou falar um pouco sobre a situação do negro, tá? Trouxe três autores, não vou desenrolar tudo, né? É impossível desenrolar tudo numa live só, em poucos estudos que eu fiz sobre o tema, né? Então vou trazer um pouquinho de Clóvis, um pouquinho de Lélia Gonzalez, um pouquinho de Abdias Nascimento, só para situar um pouco dos caminhos que o movimento negro, que as pessoas negras fizeram aí, um pouco antes da ditadura e culminando, né, na ditadura em si, mas lembrando que, como a gente já trabalhou um pouco com a questão colonial e tudo, a ideia é falar um pouco sobre esse momento de formação da República e sobre o que acontece, né, os movimentos que são feitos, porque tem muita coisa para a gente trocar ideia acerca do tema. Então, antes de tudo, eu queria lembrar vocês, seguir nas redes sociais, arroba Marcos, Morcego Underline Marcos Underline no Instagram, marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. Lembrar vocês também que a gente tem trabalho na revista Clio Operária, então você que não conhece, siga a revista Clio Operária, acompanhe os textos, acompanhe as lives, acompanhe tudo aí, que tem muita coisa boa sendo publicada pela gente lá na revista Clio Operária. Show? Além disso, cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. Show da hora, Autonomia Literária. Não esquece, valeu, Autonomia, nossa editora parceira. Também lembrar vocês de que o nosso livro, Por uma Inclusão da Sociologia, está na editora Terra tem anos. Então, você que quer ir, quer comprar nosso livro, quer uma discussão de sociologia, quer entender um pouco mais porque a sociologia ela está para além de uma matéria, para além de uma ideia de um curso de faculdade, até, começa por ali, que ali a gente dá uns bons passos iniciais sobre o tema, coisa que a gente vai desenvolver ainda, tá? Vocês vão ver, e a gente está sempre trazendo aqui também. E curtiu o nosso projeto, curtiu o que a gente está falando, curtiu as nossas discussões, não esquece de apoiar a gente em apoia.se/caverna no Pix, podcastmorcego.gmail.com. Vocês podem ver que com esse novo modelo a gente vai dar uma diversificada um pouco maior do que a gente debate aqui na Caverna do Morcego, né? Então eu queria lembrar vocês aí também de acompanharem nosso podcast Caverna do Morcego, que é uma outra plataforma onde a gente também produz coisas, enfim, tem muita coisa da hora. E é isso, que aí você pode ver no Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, enfim, a gente tem todas as plataformas. Beleza? Show, da hora, legal? Agora sim, vamos entrar no tema, tá? Já peço desculpa, eu tô meio doente ainda, tô recuperando quase 100%, né? Mas essa última semana aí já tô quase 100%, mas ainda tô meio zoadinho. O clima não melhorou muito, então eu fico assim. Tô aqui, ó, né? Fazendo reposição de líquido e tal, coisa leve. Agora sim, bora. A gente então debateu algumas coisas da ditadura. Primeiro, um debate sobre a ditadura só existiu no período da ditadura, então a gente faz um debate sobre Estado para entender a lógica da construção colonial e a lógica da modernização burguesa, né? Uma modernização sem transformação social, ou seja, manutenção daquela lógica colonial para os momentos atuais. É uma das coisas que a gente buscou pontuar nesses episódios, né? Além disso, a gente também falou um pouco sobre a questão da polícia e da universidade, como foi o nosso último episódio, né? Aqui no aqui na Caverna do Morcego. Desculpa, eu estou escrevendo aqui algo para mostrar para vocês, aí eu acabei me distraindo, tá? Mas a gente debateu um pouco da questão das universidades, a questão policial, a partir de Florestan Fernandes e do Almir Feriti, para trocar essa ideia sobre o momento da ditadura em si. Então a gente faz o primeiro momento antes, depois a gente olha para a ditadura, e agora a gente vai olhar uma outra perspectiva de momento antes, que é o momento da comunidade negra, tá? Por quê? A gente tem alguns elementos muito importantes. Primeiro, existe um apagamento da perseguição que os segmentos negros passaram. Sejam eles jornais, sejam eles partidos, sejam eles clubes de dança, de música, enfim. E, obviamente, as favelas. E também existe um apagamento, lógico, da questão indígena, que eu só não trouxe porque eu não tive estudo suficiente, mas eu recomendo um livro que fala muito sobre isso, que é o Terras, Culturas. Putz, eu sempre recomendo ele, é porque eu passei ele para frente
mas ele é da expressão popular. Terras, culturas, expressão popular. Estou tentando pegar o nome dele aqui para mostrar para vocês. Povos indígenas, terra, culturas e lutas, que traz umas reflexões, traz alguns textos sobre os momentos de embate de lideranças indígenas, principalmente lideranças mulheres naquele momento da ditadura, tá? Então, tá aí a recomendação. Povos indígenas, terras, culturas e lutas. Organizado por Beatriz Catarina Maestre, Benedito Prezia e Luciana Galante, e pela Expressão Popular. Show! Então, para quem quiser mais, tem uma das referências para buscar. Mas eu começo pelo livro História do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, publicado pela editora Dandara, porque o Clóvis Moura ele traz alguns elementos que eu acho cruciais para a gente pensar o desenvolvimento da luta negra nesse momento, né? Então, a gente começa em 1911, quando a gente tem o final da Revolta dos Marinheiros de João Cândido. Temos episódios lá na Caverna do Morcego sobre esse momento. Tá? Então, para quem quiser entender um pouco melhor dessa revolta, vai para lá. A gente vai começar após ela, que é quando começa uma manifestação muito forte, em São Paulo, principalmente, e é onde se forma a imprensa negra paulistana, principalmente com o jornal chamado Benelic. E o autor ele vai definir, então, esse movimento como a imprensa negra paulista. Tá? Então vai ser muito do nosso foco esses momentos. E aí ele fala do Benelic que começa a circular em 1915 e que é um fenômeno muito significativo, que vai ter o seu fim, né, esse período que ele está analisando, em 1973, com o Correio do Ébano, que é o jornal que é fechado nessa época. Para citar alguns dos Correios, dos jornais, tá? A Rua e o Chalper, de 16, o Alfinete, de 1918, A Liberdade, de 1919, o Clarim da Alvorada e Elite, de 1924, Chibata, de 1932, A Revolução e a Voz da Raça, de 1933, o Clarim, o Estímulo, a Raça Tribuna Negra, de 1935, a Alvorada, de 36, Senzala, de 46, enfim, e alguns outros aí que são citados pelo nosso autor, Clóvis Moura. E primeiro ele começa pontuando que são uma imprensa alternativa, onde as denúncias contra o racismo, assim como a vida associativa, cultural e social, estivessem refletidas nesses jornais. É basicamente nesse contexto que a gente parte. Esse primeiro momento, ele começa ali em 16, ele é muito importante porque é a partir dessas discussões e a partir de tudo que rola de união entre esses grupos, de conversa, de diálogo com o próprio movimento político, que nasce a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, que não discutia, por exemplo, coisas como a Coluna Prestes, em 1930. Assim como não discutia a Revolta Comunista de 35. Assim como praticamente todos os aspectos desses grandes movimentos políticos não estão presentes nessa parte da imprensa. Isso é uma coisa interessante, né? Não no sentido de boa, nem no sentido de ruim, mas no sentido de por que não discutiam isso? O autor coloca que esse começo do jornal, ele buscava muito mais uma reivindicação do negro, um movimento que depois a gente vê muito bem colocado naquele documentário Black Hill, Black Power, que mostra o movimento do soul, porque a gente teve movimentos negros que puxavam esse discurso, né, de o negro é bonito, o negro é importante, você é importante. Então era algo que já aparecia na imprensa brasileira desse começo. E aí você vai ter dois principais jornais, né? Sendo o Clarim da Alvorada, que vai ter um papel muito importante nesse despertar da consciência étnica do negro paulista, que ele busca policiar a comunidade para se entender e se situar enquanto negros. Esse é o primeiro movimento que acontece a partir desse jornal. E vai ter o A Voz da Raça, que ele vai ter o órgão da Frente Negra Brasileira, né? E que também vai buscar essa elevada da consciência étnica brasileira. A Frente Negra Brasileira passa por vários percalços, inclusive vai se fundar uma ala conservadora, que é uma ala que vai se aproximar do movimento integralista, né, com apoio, inclusive, direto ao nazismo, isso é muito importante. Mas ela morre em 1938, quando se comemorava 50 anos da abolição, mas a gente está falando aí
do surgimento, né, do Estado Novo. Então, esses movimentos negros são apagados. Inclusive, já existia a possibilidade, em 1937, da formação de um partido negro no Brasil. E esse partido, então, ele não acontece porque o movimento do Vargas impede ele de acontecer, embora tenha assinaturas necessárias, tudo foi uma ditadura, o Estado Novo do Vargas. Então, em 45, né, passado esse período, se funda o Comitê Democrático Afro-Brasileiro. E aqui a gente tem uma coisa interessante, que eu achei importante fazer esse resgate, porque aqui aparecem coisas muito interessantes. Como, por exemplo, eles já pediam a convocação de uma Assembleia Constituinte, uma anistia ampla e incondicional para os crimes políticos, né? Então a gente está falando do Estado Novo, então, por exemplo, vários negros estavam enquadrados nisso desde o começo da República, vadiagem, enfim, e por aí vai. Mas também a extinção do Tribunal de Segurança Nacional, a liberdade da palavra escrita e falada, a liberdade de agremiação, reconhecimento do direito de greve, o direito de voto dos navios mercantes, por isso que a gente começa lá com o João Cândido e a revolta deles, o atamento das relações diplomáticas com a União Soviética, uma autonomia sindical, o direito de sindicalização para os trabalhadores de organizações autárquicas, assistência ao trabalhador rural, o direito de sindicalização para as empregadas domésticas, liberdade de culto às religiões afro-brasileiras, ensino gratuito, uma punição para as empresas que faziam seleção racial e de cor, abolição das seleções raciais e de cor na diplomacia, a participação dos negros nos assuntos de colonização e de migração. Isso a gente vai conectar com a Abdias Nascimento, então segurem essa informação. A democratização das organizações negras, a aproximação das escolas de samba, clubes dançantes, associações esportivas, sociedades beneficentes, organizações religiosas, para que elas fossem livres de exploração política e comercial, além de criar escolas de alfabetização em todo o território nacional. Algo muito além do que era proposto dentro dos marcos democráticos da República, dentro dos marcos democráticos do liberalismo brasileiro, inclusive dentro do marco do que é definido como democracia nos dias de hoje. Tá? Eu acho que isso é bem importante. Junto a isso se soma o nascimento do Teatro do Solano Trindade, ali por volta de 36, mas também do TEM, o Teatro Experimental do Negro, em 44, lá no Rio de Janeiro, por Abdias Nascimento, que funda, inclusive, o jornal do TEM, que chama O Quilombo, que é o momento no qual essas discussões, esse resgate do quilombismo, da quilombagem, voltam. Então, reparem que o movimento negro ele faz um movimento duplo. Ele puxa, de um lado, a questão quilombola e, de outro lado, a questão comunista. Essas duas questões são puxadas por esse movimento negro que ganha a força. E é quando começa a se unir Edson Carneiro, Guerreiro Ramos, posteriormente a gente vai ter Florestan Fernandes, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento são mais velhas, então elas vêm realmente numa segunda turma, e o Florestan Fernandes ele vai se aproximar disso também só posteriormente. Enfim, e aí, além disso, outras organizações começam a se originar nos interiores por aí. Porém, a partir do golpe de 64, a ideia da libertação étnica ganha um peso muito grande. Então é um momento que você tem um fortalecimento, principalmente, de associações culturais. Né? Não à toa, a Lélia Gonzalez fala muito sobre isso, o Clóvis Moura fala sobre isso, e eu volto a dizer, a gente tem um documentário, Black Hill, Black Power, que é um grande documentário que fala um pouco sobre esse movimento lá no Rio de Janeiro. Tá? Um movimento bem interessante. Puxando, então, o Abdias Nascimento, a gente tem a questão, justamente que eu disse, né, então a gente tem aí um movimento negro que pede para que eles liderem essas discussões. O livro, O Genocídio Negro Brasileiro, que a gente leu ele aqui em live, tá? A gente leu ele ao vivo aqui inteiro, tem aí, está no nosso YouTube. Ele é feito em 77 para 78, que é quando está acontecendo a FESTAC, que é uma reunião de movimentos negros lá da Nigéria. Estamos, então, no meio da ditadura militar. Se antes o negro não era protagonista dessas coisas, agora muito menos. Mas não só porque o negro era um subalterno, mas porque há um resgate da discussão sobre democracia racial. É afirmado para fora do Brasil que a gente já vive numa democracia racial. É
afirmado que já está tudo bem aqui dentro. Então, inclusive a participação e a liderança desse grupo brasileiro por pessoas brancas é uma reafirmação do tipo, galera, a gente já está resolvido, todo mundo sabe, todo mundo já está ciente, tudo tranquilo aqui. Aqui a gente não tem esse problema que vocês têm mais no mundo. E o Abdias Nascimento é quem está olhando e está falando, opa, opa, opa. Ele está falando isso porque está tudo errado, né? A discussão sobre raça é, portanto, proibida. E agora eu vou pegar aqui o texto da Abdias Nascimento. Então, ele situa isso falando, quando se abole a escravidão e se forma uma república, Rui Barbosa manda queimar todos os registros financeiros sobre o tráfico negro brasileiro, do Atlântico brasileiro. Primeiro ponto. Ou seja, você passa o branquinho, e repare, né? O branquinho dessa mancha negra que era o passado brasileiro. Meio que essa a ideia de superação da situação. Esquece e deixa para trás. E com isso, os usos dos poderes da magia branca, ou da justiça branca, você usa eles para erradicar essa mancha negra. Dessa espécie de alquimia estatística resulta outro instrumento de controle social e ideológico. O que deveria ser o espelho de nossas relações de raça se torna apenas uma falsa realidade. E as informações que os negros poderiam utilizar em busca de dignidade, identidade e justiça lhes são sonegadas pelos detentores do poder, já que está tudo resolvido e o passado ficou no passado. Enfim, essa é a tática de dominação, né? Mas a ideia é justamente de que qualquer ideia de conscientização negra se torna um perigo. E por isso as favelas são um perigo, né? Porque você tem ali justamente a ideia de coletivização, principalmente negra, mas também de uma radicalização comunista de classe. Para eles, e é um discurso utilizado até hoje, né? Isso separa a unidade brasileira. Uma unidade que nunca veio a existir, diga-se de passagem, né? E aí, qualquer reação do negro à situação brasileira enfrentaria dois inconvenientes. Uma opinião oficial, que consideraria isso daí como subversivo, portanto, digno de ser apagado, e uma atitude geral da sociedade que olharia como uma espécie de visionista, né? Então, qualquer possibilidade de autodefinição do negro é barrada. E com isso, embora na realidade social o negro seja discriminado exatamente por causa da sua condição racial de cor, dão a ele, e agora, a partir da lei, o direito legal da autodefesa. E talvez seja isso sempre, né? Já que nenhum meio legal de protesto, de busca de alívio contra a injustiça racial, existe para esse grupo que é discriminado e oprimido, desde que a lei recolhe a todos em seu seio democrático. Inclusive, essa generalização da lei, de todos serem iguais perante a lei, lembrando muito a discussão marxista e marxiana sobre esse caráter da lei homogeneizadora, termina justamente de, família, é todo mundo igual, tá tudo certo. A lei defende, então, essa possibilidade, eu esqueci de trocar o nome do livro, né? Vou trocar agora, o genocídio do negro brasileiro, do Abdias Nascimento, pela editora Perspectiva. A lei, e é uma coisa que a gente sempre fala, né, garante a possibilidade dessa exclusão, inclusive do genocídio, né? Afinal, a colonização não era proibida, ela era legalizada. Então, a ideia é justamente uma modernização, a gente passa para o capitalismo, passa para uma república e tal, sem nenhuma transformação social. É isso. E o presidente do governo, e aí ele cita o Tales de Azevedo em 1969, tem tomado medidas para proibir completamente a discussão do tema racial, fato que implicitamente nega toda possível credibilidade à democracia racial. E com detalhe, tá? Ele cita o Tales de Azevedo porque no Globo, o Globo, em 12 de janeiro de 69, ele publica um texto que fala justamente sobre a tática esquerdista de estudar as relações raciais. Então, novamente, os comunistas e os negros são associados como subversivos, são associados como os grandes inimigos que a gente tem. E aí,
o próprio Conselho de Segurança Nacional e a própria Comissão Geral de Inquérito Policial Militar vai buscar intimidar e silenciar. E é por isso que você acaba com qualquer expressão cultural, qualquer expressão política, e óbvio, inclusive, com a forma como a gente vive. Porque se a gente vive de forma mais organizada, se a gente conversa entre a gente, se a gente constrói entre a gente torna um problema. Eles precisam que nossos territórios sejam controlados. Eles não podem deixar que nossos territórios sejam territórios livres. Eles não podem deixar que a gente se autodetermine, que a gente tenha autonomia, que a gente imponha a nossa soberania no nível até local. Então, em um grande resumo, o Abdias Nascimento olha como surge uma justiça que é trabalhada como justiça geral, quando, na verdade, é uma justiça branca. Eu acho interessante essa perspectiva, porque a gente volta para aquela análise do capital enquanto um homem, cis, macho, branco e burguês. Essa é a identidade do capital. Né? Para aqueles que falam, não tem que discutir identidade, tal, blá, 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 blá. O próprio capital tem uma identidade. A própria Lara Gonzalez trabalha um pouco sobre isso, e é para ela que a gente vai agora. E agora eu trago o livro, deixa eu escrever aqui. Primavera para as Rosas Negras, da Lélia Gonzalez, pela editora Filhos da África. Que é essa editora. Deixa eu pegar aqui só a página dela, capítulo 26, que é 231. Calma aí que eu tô abrindo aqui, gente. Que é o texto dela sobre cidadania e questão étnica, né? E eu coloquei esse movimento porque é um ponto onde ela questiona, né? Justamente, ela tá falando dos fragmentos dela quando ela era do PT, e ela passa para o PDT, Clóvis Moura passa do Partido Comunista para o PDT, Leonel Brizola, que é trabalhado pela Lélia, também vai para o PDT, né? Então ela está falando disso. E ela fala da união entre o movimento negro e o movimento feminista, né? Que ambos, em determinados momentos, buscam se excluir. De qualquer forma, há uma questão. Justamente por isso, seria muito interessante, em termos de pensar o homem, se pudéssemos debruçarmos sobre a experiência da mulher negra, porque temos a tradição histórica de ter vivido uma situação terrível de absoluta exploração, de negação da cidadania, de humanidade, etc, 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 a escravidão. Então, ela situa a mulher negra no centro dessas questões. O livro está quebrando, saiu até a página. E aí ela fala um pouco sobre essa possibilidade de as dificuldades da mulher negra enquanto mulher negra, então de trabalho, de coisa do tipo, mas também com a relação do que a sociedade promove com os homens negros, né? Então ela fala do filho, do companheiro, do irmão e do medo de sair para o trabalho, para a escola e não saber se ele volta. Por quê? Todo crioulo é marginal até prova em contrário. Então, essa é a justiça branca, né? A justiça branca diz, até que se prove realmente que a pessoa é culpada, não pode acontecer nada com ela. Para o negro, a justiça branca funciona de forma diferente. Todo mundo é culpado, até que se prove o contrário. E aí, ela fala então da dificuldade, né? Da dificuldade do próprio casamento, a dificuldade do próprio ensino, do acesso ao ensino. Nós negros somos vistos como corpos. E a mulher negra é vista como um corpo super explorado. É um corpo super explorado sexualmente falando. Então ela situa um pouco destas composições desse texto de uma forma bem interessante. E aí, ela vai além, né? Já que ela está falando dessa relação da justiça branca, embora ela não use esse termo, tanto no caso do indígena quanto do negro, percebemos que é o branco quem controla sempre as decisões a nosso respeito. E é um pouco disso o que está sendo questionado quando a gente olha, inclusive, para essa perspectiva de olhar para a ditadura. E aí, a questão da cidadania, para ela, também vai ser uma questão de ver a identidade. E uma identidade que se forma a partir da própria questão territorial, de certa forma. Né? E ela diz, é importante ressaltar que, nesse sentido, a ideologia do branqueamento tem uma força muito grande no que diz respeito à comunidade negra brasileira. Ainda é interessante perceber que essa ideologia do branqueamento, e aí no nosso texto, Carlos Hasenbaum chama a atenção, tem duas vertentes com relação a ela. A oficial, são todos iguais perante a lei,
esse papo todo furado conhecemos, ou seja, da democracia racial. E outra, que acontece no nível privado, é aquele papo. Neguinho te bate nas costas e tal, não sei o que, é pretinho, bate nas costas, mas por trás, lá vem pau em cima. E aí, aqueles ditados populares, né? Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Todo crioulo é marginal, até prova o contrário. E uma série de coisas aí que a gente vê. E por isso, e aí ela coloca, né? A gente precisa olhar para uma questão da resistência e do quilombo, onde ela cita principalmente a Beatriz Nascimento. E eu gosto de trazer o Clóvis Moura também para essa conversa. Esse é o primeiro texto dela, o texto 26, que é o texto Debate, Cidadania e a Questão Ética. Mas também tem o texto A Mulher Negra, que é um texto fantástico, de uma análise brutal dela. Brutal. Que a gente vai falar um pouco agora, né? Ele é um texto que foi escrito para a revista Afrodiáspora, de 1935, tá? Onde ela fala da divisão racial do espaço no país, onde ela se cita falando sobre no momento da ditadura, né? Uma espécie de segregação. É basicamente isso que ela está falando, que a gente vive numa sociedade segregada. E é isso que caracteriza a formação social brasileira, né? Ela se estrutura em termos de acumulação capitalista, dependente ou periférica, com conflito de interesses de classes antagônicas, e onde o sistema político de dominação da classe dominante é rigoroso. Ele é violento. Ou seja, ela associa essa ideia da colonização com o desenvolvimento desigual e combinado, né? Ou seja, a gente passa por uma neocolonização quase que instantaneamente. E que, durante a ditadura em específico, dentro do milagre brasileiro, aconteceu uma deterioração das condições da vida dos estratos urbanos de baixa renda, os pobres ficaram mais pobres, nessa alegação do milagre econômico, né? Enquanto as classes dominantes tiveram uma concentração maior de renda. E esse é o que ela chama de modelo de modernização conservadora e excludente. Uma outra terminologia para aquilo que a gente já trouxe, para aquilo que a gente traz no Clóvis Moura e no Florestan Fernandes, né? Onde você forma uma massa marginal. E essa noção do desenvolvimento desigual combinado, né? De um lado, assim como a dependência da colonial e a permanência de formas produtivas anteriores, e de outro, constituem-se como fatores que triplicam o sistema. E é nesse sentido que o racismo, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota a sua eficácia estrutural, na medida em que remete a uma visão do trabalho extremamente útil, compartilhado pelas formações socioeconômicas capitalistas e multirraciais contemporâneas. Em termos de manutenção do equilíbrio do sistema como um todo, ele é um dos critérios de maior importância da articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições da estrutura de classes e do sistema de estratificação social. Então, basicamente, ela desenvolve como, e a ditadura ela é um processo de maior fortalecimento dessa estrutura. Na verdade, toda a realidade social brasileira, desde a sua formação até hoje, 2025, é uma sociedade com um espaço segregado. Não só o espaço, né? Inclusive o cyberespaço, se a gente for olhar para as grandes big techs e tudo mais, mas uma ideia de neocolonização quase que constante, que tem, em parte, uma dominação nacional e, em parte, uma dominação internacional do próprio movimento desigual e combinado do capitalismo imperialista. E isso é interessante para a gente pensar a dimensão de o porquê a polícia sempre acaba com a festa. Para citar a Júlia Costa aqui, né? Salve a Júlia Costa, a JC. Mas, para citar aqui, a gente passa sempre por esse caráter de uma modernização conservadora. As estruturas são mantidas. Beleza, o governo Lula melhorou muito a situação, principalmente o 2002, né? O 3 vai tomando cu. Mas ainda assim, é uma modernização onde você busca ter uma maior distribuição econômica, mas você não acaba com a segregação socioespacial. E aí você não resolve essa questão de uma sociedade capitalista que é clivada pelo gênero, pela raça, pela classe e tudo isso. Isso é um pouco dos debates que eu gostaria de trazer com esses autores, né, pensei em trazer com esses três autores, para fugir um pouco daquele debate que a gente sempre faz quando a gente olha para isso, né, para a ditadura e para o movimento negro, que é olhar para a formação do movimento negro unificado. Obviamente, essas três pessoas vão ser muito importantes para a formação do MNU. Show, da hora, crucial. Mas trazendo essa dimensão um pouco diferente de essas pessoas estavam olhando para essa estrutura. Hoje, se a gente pensa no fortalecimento do movimento negro, a gente também vai ter que olhar para essa estrutura. A gente tem que parar de se prender em e tal empresa e tal, embora sim faça parte de fazer isso.
Só que essas coisas têm que estar vinculadas em todo o projeto de superação da condição a nível nacional, global, local. Essas coisas têm que se relacionar, têm que se falar. Assim como sempre foi apresentado no momento de luta por essas pessoas, pelos próprios movimentos, pelos jornais, pelos partidos, pelas organizações que surgiram, por tudo isso, tá bom? É isso, videozinho curtinho de hoje, tá? Bem rápido, até porque eu tô mal, eu sei que fica chato, fica ruim, fica uma merda. Não gosto de fazer assim, mas infelizmente é como eu tô. E é isso, não esquece de apoiar a gente, fortalecer nosso projeto, dar essa força aí pra caverna, financeiramente, compartilhando, curtindo, comentando. É nóis, até mais. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Tchau!